Oi, deusa dessa terra, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia trazendo esse conteúdo para você. Hoje eu quero te falar uma coisa. Qual trono você deseja sentar na sua vida? Você quer sentar no trono da vítima, da coitadinha, ou você quer sentar no trono da rainha, da protagonista da sua história? Porque eu acredito que na nossa vida não podemos nos fazer de vítima. Você não deve ter pena de você, nem deve ter pena das outras pessoas. Porque não é esse o sentido da vida. Se você está conectada com o universo, com a vida, com a biodiversidade do planeta, com Deus, você vai entender que Jesus não se fez de coitadinho, né? E imagina se ele tivesse se feito de coitadinho, não estávamos aqui hoje, não estávamos aqui salvas nesse mundo, vivendo nesse exato momento. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo aquilo que acontece na sua vida, você deve enfrentar isso para aprender com essas coisas que acontecem na nossa vida. Porque tem muitas mulheres de diversos lugares do mundo que nesse exato momento estão passando por coisas super difíceis, complicadas. Pensa, imagina. Tem pessoas que sempre vão estar passando por coisas piores do que você. Eu sempre penso nisso. E quando eu penso nisso, eu penso assim, nossa, tem mulheres que estão passando por coisas piores do que eu. E elas não estão se fazendo de coitada. Elas não estão se fazendo de vítima. Porque quando a gente se faz de vítima, a gente perde o nosso trono da rainha, de ser rainha. Porque a rainha, ela não se faz de coitada. Ela não se faz, ela não tem pena das outras pessoas. Ela é uma energia, né? Uma energia nobre, onde está disponível ali para ajudar as pessoas. Mas em momento algum, a rainha ou o rei sente pena das outras pessoas. Porque você sentir pena de uma outra pessoa é um dos piores sentimentos que você pode sentir em relação a outro ser humano. Você tem que olhar para as outras pessoas, você tem que olhar para as outras pessoas, né? Com um olhar de admiração e tal, respeito, não com um olhar de pena, né? Eu já percebi isso, que algumas pessoas, elas olham para as outras pessoas com pena, com dó, e isso é horrível para outra pessoa, porque ela é tão humana quanto você, né? E assim, eu acredito que se você se faz de vítima, você perde o seu trono, você perde o seu reinado, você perde a sua posição de rainha nesse mundo. E a sua posição de rainha nesse mundo é você viver a sua vida, é você focar na sua vida. A partir do momento que você desfoca da sua vida, você perde esse trono. E eu tenho como mentor Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo, assim como acredito em Buda, mas eu fico pensando em todas essas pessoas que veio aqui para o planeta e deixou a sua mensagem aqui no planeta, né? E eles não se fizeram de coitados. E as coisas que eles passaram foram coisas muito piores do que qualquer pessoa que está vivendo hoje em dia aqui nesse mundo. Então, por exemplo, Buda não se fez de coitado quando estavam caçando ele. E Jesus Cristo não se fez de coitadinho. Então, quando você pensa nas pessoas que já pisaram nesse planeta, uma das coisas que eles não fizeram foram se fazer de coitados. E você não tem que se fazer de coitada, porque de fato você não é uma coitada. Porque Deus não criou o ser humano para ser. Deus não criou nós mulheres pra gente exercer esse papel de vítima, de vitimismo. Porque quando a gente exerce essa energia de vitimismo, a gente se afasta do nosso reinado. Porque eu acredito que toda mulher tem o seu reinado. Porque como nós mulheres somos da divindade, somos divinas e sagradas, cada mulher tem o seu reino. E se você se faz de vítima, você perde o seu reino, você perde o seu reinado. E você perde as suas conexões, você acaba ficando distante da nobreza, da qualidade de vida, você perde essa qualidade de vida. Claro, né? Quando a gente se faz de vítima, a gente acha que a gente é uma coitada, que as pessoas têm que ter pena da gente, a gente perde o nosso reinado. E por que eu tô falando isso pra vocês?
Porque somos fortes, mais fortes do que a gente imagina. Porque todas as respostas que a gente busca na nossa vida, a gente sempre vai encontrar dentro da gente. Você pode pesquisar na internet o que você quiser, você nunca vai encontrar aquilo que você precisa, a não ser dentro da sua alma. Só a sua alma pode te revelar o que você precisa saber. E eu não quero que você pense, ou que você ache que as coisas são muito difíceis, as coisas são muito complicadas. Nada é tão difícil que não possa ser superado. E principalmente, para Deus nada é impossível. Eu sempre falo isso. Deus sempre está ao nosso lado 24 horas, desde quando você nasce até quando você morre. Você sempre vai estar acompanhada dele. Então, tudo que você quiser fazer na sua vida, você deve entregar nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor. E Ele sabe exatamente aquilo que você precisa passar na sua vida para você evoluir, para você progredir. Então, tudo aquilo que acontece, não ache ruim, não reclame, porque Deus está no controle sobre todas as coisas, sobre toda a vida do mar, sobre toda a vida do universo, sobre até uma minhoquinha, até uma formiguinha, até uma pedrinha, tudo Deus está olhando, Ele sabe de tudo. Então, tudo aquilo que me acontece, eu agradeço. Por quê? Porque eu sei que Deus tem um propósito para isso. Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida é para fazer com que a gente cresça cada vez mais. Então, se você está crescendo todos os dias, então você assume os riscos, você assume a responsabilidade da sua vida, então você não está se fazendo de vítima, você não é uma pessoa vítima do sistema, vítima da matriz, porque Deus não é vítima. Jesus Cristo não foi vítima. Buda não foi vítima. Madre Teresa de Calcutá não foi vítima, nenhum deles foram vítimas. Por mais que tenham acontecido coisas, mas quando você assume o papel da sua vida, você entende que e quando você se faz de vítima, você simplesmente perde o seu trono. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, nenhum dia aqui, todos os dias de conteúdo para você, ok? Um beijo pra você e eu te encontro no meu próximo vídeo.